Olá, amigos, tudo bem com você? Olha só, nós vimos na aula anterior que os fonemas são apenas três: vogais, semivogais e consoantes, certo? Então veja bem, existe em nosso idioma uma certa discrepância. O que é isso? Uma certa diferença entre os sons e aquilo que a gente escreve. Quando a gente escreve, a gente concretiza o som nos sinais gráficos, que são as letras, certo? Que também recebem o nome de grafemas. Vamos entender bem isso. Os fonemas são três e são reproduzidos, certo? Pelo canal bucal, como as vogais. São as semivogais, certo? Que também são produzidos no canal bucal, mas são os sons do I e U fracos, certo? E são também as consoantes, que são construídas com obstruções na boca, certo? Quando nós produzimos. Esses sons aqui, nós precisamos representar esses sons, né? Porque nós falamos, reproduzimos os sons, precisamos representá-los, né? Concretizá-los no papel. Então, para isso utilizamos os grafemas, certo? F, G para memorizar. Fonemas, os sons, grafemas, as letras, certo? Então, os grafemas são as letras que utilizamos para representar os sons. Só que esses sons não são bem representados, certo? Os grafemas, que são as letras do ABC, né, que são 26, certo? No total, que são as letras, né, que são as letras que utilizamos para reproduzir os sons para escrever os sons que reproduzimos. Só que a correspondência entre fonemas e grafemas não é 100% representada. Então, alguns sons, eles para serem representados, é preciso existir uma certa alteração. Por exemplo, na palavra chave, nós temos que chave possui o som do X, né? O som do X, porém ele é representado graficamente por duas letras. A esse fonema, a esse fenômeno, dá-se o nome de dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo significa dois, certo? Digrafo, grafo é letra. Então, duas letras. Veja que nós temos duas letras representando um único som, que é o som do X. Temos também na palavra, por exemplo, a palavra táxi é um outro fenômeno que acontece apenas com a letra X, que é quando ela sozinha, somente o grafema X, reproduz dois sons, que é chamado de dífono, certo? Dífono. Então a letra X, ela nesse caso aqui tem o som do KS, certo? A gente pronuncia, não é taxi, e sim táxi, táxi, certo? Então são dois sons representados por uma única letra. Esse fenômeno recebe o nome de dífono. Duas letras representando um único som recebe o nome de dígrafo. Dois grafos, duas letras, para representar um único som. Então, gente, outro exemplo é a palavra hospital. O que é que acontece na palavra hospital? Se você perceber bem, o H ele não é pronunciado. Veja, hospital não precisa do H. O H ele não possui som. E o que é o H? E o que é o H? É apenas um grafema, um sinal gráfico. Por força da etimologia, com o passar dos anos, dos tempos, o H permaneceu em nosso idioma. Então, em muitas palavras, nós perceberemos isso, que o H não possui som, ele apenas faz parte do nosso alfabeto, certo? Porque ele é utilizado na escrita, é utilizado em alguns casos como os dígrafos, né? Por exemplo, os dígrafos CH. E é isso, pessoal. Aqui nós temos os fonemas, aqui nós temos as letras. Não são representadas fielmente, portanto, elas são mais ou menos, né? São diferentes uma das outras. Nem sempre o que a gente fala é o que a gente escreve, nem sempre o que a gente escreve é o que a gente produz. Olha aqui, ó. Nem sempre o que a gente escreve a gente fala, e nem sempre o que a gente escreve é o que a gente produz. Entendeu? Ó? Não é taxi, é táxi, né? Então, são essas coisas que a gente tem que observar
para percebermos a diferença entre fonemas, que são os sons que produzimos em nossa letra, e grafemas, que são as letras. Então, espero que tenha entendido essa diferença entre fonemas e grafemas. Um forte abraço e até a próxima.